You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Olá, bom dia, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Trampolim da Cultura, um programa que se dedica a entrevistar, a bater papo, a saber mais sobre pessoas que fazem a cultura em Parnamirim, o município Trampolim da Vitória. No programa de hoje, nós temos aqui o advogado e comunicador João Dantas, que é diretor da IP Editora, editora que funciona em Natal e Parnamirim e vem oferecendo livros que fazem registro sobre crônicas sobre pessoas do estado do Rio Grande do Norte. João Dantas, bem-vindo ao programa Trampolim da Cultura. Eu que agradeço, Cefas. Eu sou ainda iniciante no ramo dos livros, né? Eu sempre gostei, cresci com livros e agora esse projeto nasceu no ano passado, né? E eu estou aqui, né, tentando evoluir nesse projeto, que eu acho muito importante. Natal já tem algumas grandes editoras, mas Parnamirim, assim, eu não conheço nada e a gente está tentando focar aqui no município, né? Perfeito. Vamos falar sobre a gênese, a origem da IP Editora. Eu lhe conheço há vários anos, João. Você sempre teve, você tinha uma pré-editora que foi a Pratagi, você é neto de escritor, vamos falar mais sobre isso. Você é neto de um pesquisador escritor, mas vamos falar sobre a IP. Como é que você teve a ideia de criar a IP Editora? Qual é o conceito da editora? Como é que surgiu tudo? A IP Editora, ela surge de uma falha minha, né? Eu sempre gostei da literatura, da cultura, mas eu não sou ator, não sou escritor, né? Não tenho talento para música, né? Não sei tocar nenhum instrumento, então eu vou para edição. Eu acho que o meu caminho é edição de livros. E eu sempre tive esse sonho, mas sempre relegado a segundo plano, né? Sempre o trabalho na área da advocacia, que é a minha principal fonte de renda, sempre me tomava todo o tempo. E o primeiro projeto que teve foi da editora Pratagi, né? A editora, na época, seria uma editora de Extremóis, que é a terra do meu avô paterno, né? Eu morei um tempo em Extremóis e a gente tentou fazer esse trabalho lá em Extremóis, mas devido ao meu trabalho em Natal, na época, na advocacia, não deu. E agora, aí a vida ela tem umas mudanças, né? Eu transferi meu trabalho, meu escritório aqui para Parnamirim, e surgiu a oportunidade no ano passado, né, de lançar o primeiro livro, e foi aí que surgiu a editora. Nós estamos no segundo livro e com alguns projetos ainda para esse ano, né? Perfeito. Vamos falar desse primeiro livro. A sua migração para Parnamirim acabou editando um livro de uma escritora de Parnamirim, mora em Parnamirim, Nova Parnamirim, Flávia Arruda. As Flávias que habitam em mim. Flávia que já foi entrevistada aqui e que é moçoroense, residente em Parnamirim já há vários anos, e que é conhecida pelo trabalho no grupo Café e Poesia. Como é que foi editar esse livro? As Flávias que habitam em mim, são crônicas de Flávia Arruda. Fala sobre o processo desse livro, João. Esse livro foi um aprendizado, né? Tudo na vida tem um aprendizado, né? Eu conhecia algumas coisas do mercado editorial, tentava assistir vídeos, comprei livros sobre o mercado, tentava estudar um pouco o mercado, mas a gente sabe que a prática é outra coisa, né? Na prática muda tudo, você trabalha com prazo, você trabalha com pessoas, com terceirizados, e a ideia surgiu, né? Para quem não sabe, Flávia é minha esposa, e ela já tinha lançado um livro em 2015 lá em Mossoró, né? Na época ela morava em Mossoró, hoje ela mora aqui em Parnamirim. E ela ela escreve semanalmente para 2 veículos de comunicação, né? O De Fato de Mossoró e o site do Nelson Freire. E ela já tinha muitas crônicas guardadas, e a gente teve a ideia. Você lança um livro e eu abro minha editora, né? A gente vai realizar o sonho do seu segundo livro e abro minha editora. Então a gente começou o projeto daí. Ela reuniu as crônicas, a gente foi separando, né, juntando por assunto, tudo, e
Começamos, eu comecei praticamente do zero, eu não conhecia a parte prática, tinha lido muito, visto muito sobre o mercado editorial, mas não conhecia na prática, e toda a produção do livro foi um aprendizado. E o livro é muito bom, editorialmente, diagramação de José Agro. Exatamente, né? Ele teve a revisão da Anchela Monte, que é foi a Flávia, né, que fez questão que a revisão fosse da Anchela Monte, e a diagramação e capa foi do Aglio, né, que um amigo nosso também, ele faz um grande trabalho, e impressão 97. Então, sim, foi... E o texto da quarta capa de Adélia Costa, que Adélia é presidente da SPVA. Adélia Costa, que é uma amiga... A IP é muito ligada à SPVA. Exatamente. A Flávia é diretora do selo editorial da SPVA, né, a gente tem muito contato com a presidente, a Adélia Costa, e foi um livro... Foi interessante, foi como eu disse, foi um aprendizado, né? Todo dia a gente aprendia alguma coisa, né? E eu acredito, por mais que você leia livros, por mais que você assista vídeos sobre o mercado, a prática ela define, né? E aí a IP surgiu mesmo como editora e graças a Deus a gente começou com um trabalho muito bom, muito elogiado. Sim. Todo mundo gosta do livro. É um livro que tem conteúdo, tem capa, tem tudo, né? É um livro que eu recomendo para leitura. Sim, um livro muito bom, que fala de temas envolvendo empoderamento feminino. Exatamente. Né? E comportamento humano. João Dantas, e rapidamente a IP lançou o segundo livro, que é O Alto Onde Cresci, que é de Máximo Luiz Veríssimo de Mello, que é sobre Alto do Rodrigues. Exatamente, é isso, né? Mesmo. Nós estávamos projetando o segundo livro, uma reedição do Natal que eu vi, né? Era um projeto que já vinha caminhando, mas é isso, o professor Máximo, né, que é professor do Estado, né, trabalha na Secretaria de Educação, ele nos procurou e queria... ele é de Alto do Rodrigues, a cidade onde ele nasceu e cresceu, e ele queria fazer uma homenagem à cidade, nos procurou para a gente fazer todo o trabalho, e novamente, aí já com a expertise que a gente adquiriu no As Flávia, a gente lançou também o Alto Onde Cresci, né, que é o segundo livro da editora. Perfeito. João, você você é advogado e economista de formação, advogou em Recife durante alguns anos, mas você tem uma tradição literária. A gente vai falar sobre suas leituras, mas você é neto de Lauro Pinto. Fala um pouquinho sobre isso, sobre, não vou dizer influência, mas como você vê a questão de pesquisa do seu avô, se você tem projetos, como você já falou. Fala um pouquinho sobre isso. Meu avô era um memorialista, né? Memorialista, para quem não conhece, é aquela pessoa que vê o dia a dia e retrata, né? Ele retratou o Natal da época de juventude dele, do início da vida profissional dele, né? É um Natal que não existe mais, né? Eu sempre converso, estava aqui anteriormente conversando com um amigo sobre a Natal dos anos 80, né? Que é uma assim que eu conheço. E ele trabalhou o Natal dos anos 30, anos 40, né? No Natal que eu vi, que é um livro de referência, né? Não é porque é meu avô, tudo, mas é um livro que quem quer entender Natal é um livro praticamente que eu acho que é obrigatório, né? É um livro que foi editado no ano que eu nasci, por incrível que pareça, né? 1971 pela Livraria Clima, né? Na época era a editora que tinha em Natal, e foi relançado em 2004 pelo Sebo Vermelho, né? É um livro interessante que eu acho que está fora não existe mais, talvez em sebos hoje. É um livro que eu acho essencial para quem quer estudar a história da cidade do Natal, a história do Rio Grande do Norte. É um livro que como eu disse, é obrigatório. Perfeito. Então existe o plano da IP Editora de relançar? Existe, seria o segundo seria o segundo da IP, mas aí chegou o Alto que Cresci e hoje é o plano, né? A gente eu queria fazer quando eu fundei a IP, quando eu tive a ideia de a IP, era resgatar livros históricos, né? Minha ideia principal é resgatar livros históricos, só que isso aí precisa de capital, né? Então eu vou primeiro o de casa, né? Talvez, como eu disse, eu acho Natal que eu vi um livro essencial, um livro que tem que ser fonte até para trabalhos, apesar de não ser um livro científico, né? Na palavra, um livro da ciência da história, mas é um livro importante para aqueles que querem estudar Natal. Eu acho que ele tem que estar no catálogo e meu projeto ainda é lançar esse livro esse ano ou talvez no início do próximo. Perfeito. Você acha que pode ser uma vertente, um filão da IP, justamente isso, João? Porque a gente conhece, por exemplo, o Sebo Vermelho de Abimael, ele publica livros, mas existem poucos livros. Existem muitos livros de poesia sendo lançados, o que é bom também, mas poucos livros sobre história. Oswaldo Lamartine, Veríssimo de Mello,
Pode ser um filão da IP? Exatamente, é isso que a gente quer trabalhar, né? Cada editora tem um filão. Eu assim, não tenho nada contra a poesia, nada contra mas eu gosto muito dessa área. É o que eu leio hoje, né? História, historiografia, memórias, biografias. Eu gosto muito dessa área, particularmente. Então, essa aqui eu vou tentar trabalhar. E buscar livros antigos, né? Nós temos muitos livros que já não têm mais direitos autorais, que a gente poderia relançar. Livros importantes para conhecer a história, né? Até do século passado. Eu tento pesquisar se tem algum livro escrito aqui no Rio Grande do Norte, né? Principalmente, retratando essa época, entendeu? Perfeito. Um amigo nosso, Plínio Sanderson, que é antropólogo, ele critica muito a falta de livros sobre o Rio Grande do Norte, em comparação principalmente com Pernambuco e com Ceará, que tem muitos livros sobre a história, e o Rio Grande do Norte tem poucos, não é, João? Exatamente. É que você quer estudar a história do Rio Grande do Norte, você praticamente tem 4 livros no máximo: Câmara Cascudo, Rocha Palumbo, né? Oswaldo Lamartine. Tem um do professor Coquinho, né? Suassuna. Sim. Também, que é mais recente, mas tem poucos. Eu morei em Recife muitos anos e eu via muitos jovens lá, pegando as cidades, né? Lá, a região metropolitana de Recife tinha muitas cidades. Eu morei especificamente em Jaboatão, e lá tinha um jovem resgatando a história dos engenhos de Jaboatão, dos bairros de Jaboatão, e eu sinto falta disso. Uma história do Alecrim, né? Isso. Uma história surgiu agora o livro do Ciro Pedrosa, das Rocas, mas tem muita coisa para ser feita ainda, e eu gosto muito desse filão, sabe? E sobre municípios também, né? Existem poucos livros sobre a história do Parnamirim. Parnamirim temos um livro, né, que eu adquiri de um sebo. Tem Extremóis mesmo, que é uma cidade que eu morei, que eu tenho eu gosto muito, que é a cidade da família do meu pai. Tem um livro também, inclusive foi feito agora um seminário sobre esse livro, da irmã Dionice, né? E eu acho que precisa. E lá em Extremóis tem o Ricardo Barros, né? Um rapaz né, que vem com muito tempo estudando a história de Extremóis, mas ainda não lançou nada. E eu acho que precisa, não tem esse negócio de concorrência. Eu acho que tem que lançar 20 livros. Quanto mais livros, melhor. 20 livros de história de Parnamirim, 20 livros de história de Extremóis, de Natal, de Ceará-Mirim. Macaíba e São José do Pibu não me vem à cabeça. Tá? Se existiu, eu peço perdão. Mas não me vem à cabeça. Eu desconheço. Sobre a história. São José do Pibu é aqui do lado e tem uma história rica. Exatamente, é uma história antiga. Nísia Floresta também, Papari, também, né? Sim. Eu acho que falta esses trabalhos. Eu tento acompanhar algumas coisas Tem alguns trabalhos universitários. Você sabe que na faculdade lá de História da UFRN tem aqueles trabalhos de conclusão. Ah, né? Sim. Os TCCs, que muitas vezes não viram livro, né, João? Estão lá esquecidos, às vezes, das bibliotecas. E eu pensei em até ir atrás desses trabalhos para a gente pegar esse pessoal, né? E tentar publicar, né? Porque eu acho interessante ter esses livros no mercado. Com certeza. João, você falou que morou em Recife, como a gente comentou aqui. Recife, Pernambuco tem uma tradição. Em uma recente viagem a Pernambuco, eu fui na livraria do CEP. É outro universo, né, João? Você acha que o Rio Grande do Norte, a partir da própria universidade, talvez universidades particulares, pode criar algo parecido com o CEP para conseguir estimular uma cultura de publicação de livros? Sim, o CEP é muito interessante, faz um trabalho interessante. Aqui em Natal a gente tem muitas editoras. Eu acho que falta mesmo, não é a edição, é o trabalho, né? Como tem um custo isso, né? E nós temos hoje as leis de incentivo que daria para fazer. Eu acho que é uma junção, né? Dos editores procurar esses autores e procurar esses financiamentos. Eu acho que fazendo essa junção consegue-se fazer tudo, né? Você vê que o professor aqui, Máximo, né, no nosso segundo livro, ele escreveu praticamente uma história, né, de Alto do Rodrigues. Exatamente. Né? É uma memória da cidade. É uma memória dele. Então, assim, quem quiser... Eu não conheço a história, não conheço nem a cidade, né, ainda não fui lá, tive o convite, mas não fui. Mas, assim, quem quiser entrar na história de Alto do Rodrigues já tem um material. Já tem material. Já tem um material. E lembrando, como a gente falou, que nunca é demais, porque essa é a visão de Alto do Rodrigues, a visão do Máximo. Mas outras pessoas têm a visão deles, né? Exatamente. Então o Extremóis pode ter 4, 5, 6 ou 10 visões diferentes da mesma cidade. Eu tava lá na Offset, né, conversando com o Ivan, proprietário da Offset, e eu vi um livro lá, História de Mossoró, né? E aí comecei a folhear, e tava falando da história dos parques de vaquejada de Mossoró. E não citou o principal, né? E é qual? Era o parque do Café Quimimo, né? Foi o primeiro grande parque, né? A minha esposa, que era neta do seu Pitel lá de Mossoró, ela identificou cadê o primeiro parque, maior parque
não foi citado. Quer dizer, aí você vê, né? Precisa de um livro que fale disso também, né? E eu acho que falta muito também aqui, talvez, no Rio Grande do Norte, são biografias, né? Sim, é verdade. Eu não sei, eu lembrança. queria conhecer a história de Pedro Velho, de figuras do passado, né? Quem foi Juvenal Lamartine? Exatamente. Né? Juvenal Quem foi Martins. Pedro Velho? Eu não tenho acesso a esse material. Tem um livro do Pedro Velho, que se eu não me engano é do Câmara Cascudo, mas é difícil, né? Até o próprio Câmara Cascudo, que existe um trabalho lá da fundação, tudo, mas até os livros de Câmara Cascudo são complicados da gente achar, né? Biografias culturais também são poucas, né? Eu sei que existem 2 biografias de Zila Mamed. Jorge Fernandes tem um trabalho. Jorge Fernandes tem. Existe uma biografia de Nízia Floresta, mas me parece pouco, João. É pouco. Pouco. Eu não lembro de nenhuma biografia de Alta de Souza, por exemplo. Não tem. Nem de Palmira Vanderlei. Não tem. Então é um filão, né? Filão, Luiz Carlos Guimarães, que é ótimo poeta, não existe biografia dele. Exatamente, para escritores, né? Sim. A IPA Editora está sempre aberta para esse tipo de trabalho. Esses que querem fazer esse tipo de pesquisa tem todo o Então nosso quem apoio. tem é só procurar a IPA Editora. Procure, que a Pelas gente redes sociais, É. a IPA Editora tem Instagram. tem. A gente sempre anuncia, né? Quem quer fazer um Sim. livro, precisa de uma assessoria. A gente faz esse trabalho também de assessoria, né? Às vezes o autor quer um livro para ele, mas a gente faz esse trabalho de assessoria na área de revisão. Nós temos alguns revisores que trabalham com a gente escolhe o melhor revisor para aquele produto, né? Talvez um revisor de um livro de poesia não seja o melhor revisor para um livro de história, né? Verdade. Nós temos o pessoal também de diagramação, nós temos contato com algumas gráficas, né? E a gente sabe fazer esse trabalho, né? A gente ganhou expertise desse trabalho e a gente está oferecendo esse trabalho, porque muita gente tem vontade de escrever ou já tem algo escrito, mas não sabe como fazer, né? E é até bom a gente tocar nesse assunto, porque existe muita gente que faz vê no Instagram, ou então na própria internet, editoras fora, e geralmente dá problema esse tipo de material, porque livro é uma coisa bem pessoal, né? É verdade. Aí você vai fazer com a editora lá que está em São Paulo, no Rio, quem não tem muito conhecimento, quem já tem não tem problema, né? Mas quem não tem muito conhecimento, aí gera dificuldade. Fazer né? o primeiro livro com uma editora de fora, que você não dá um contato pessoal ou muito próximo, é arriscado. Perigoso. E também tem que saber quais são as editoras sérias, né? Sim. Lá Exatamente. Tá tendo muito. O Máximo, né? Que foi o nosso segundo livro do Máximo, ele teve problemas com a editora de não entregar o material a ele, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, que tem muita gente séria, muita editora tranquila, mas tem picaretas no mercado, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de Parnamirim, João. Parnamirim é outro, para aprofundar mais. Parnamirim, onde estamos, o estúdio da PNTV, onde estamos agora aí, Parnamirim, tem uma história riquíssima. É um município recente, mas é um município que foi uma base aérea, né? O Parnamirim Field tem uma ligação direta com a Segunda Guerra. E me parece, João, como morador de Parnamirim, trabalhador de Parnamirim, que isso é pouco escrito. Os escritores têm pouco interesse na história de Parnamirim, eles escrevem e não é publicado. Por que se escreve tão pouco, se publica tão pouco sobre uma história tão rica de Parnamirim? Parnamirim ela tem um problema, né? Que eu identifiquei morando lá em Jaboatão, perto de Recife, né? Essas cidades que são coladas com a capital, elas têm um problema de ter uma parte da população que ela não se identifica com a cidade, né? Que são pessoas que acabaram vindo morar aqui por questão de trabalho ou por questão de expansão mesmo, né? Aqui a casa nova que ele podia comprar era aqui em Parnamirim, não era mais em Natal. Então ele não se sente morador de Parnamirim. Isso gera em vários, né? Na cultura também. Então, assim, hoje é que a gente tem uma geração de pessoas que têm 40, 50 anos, que nasceram, foram criadas aqui e que tem uma identificação com a cidade, né? Esse pessoal é que faz um pouco a cultura, mas tem muita gente que não se identifica com a cidade e não tem isso, né? Então temos um livro da história de Parnamirim, eu acho que deveria ter muito mais coisa, ter muito rica. O livro é bom, né? Eu esqueci o nome do autor, é de Natal, né? É Carlos Peixoto. Carlos Peixoto. O livro que foi editor da Tribuna do Norte. Exatamente, Carlos Peixoto. O livro é muito bom, dá uma visão geral. E daquele livro eu acho que poderia surgir muitas coisas. Eu vi ali, lendo aquele livro, que eu já li umas 2, 3 vezes, né? Eu acho que cada capítulo daquele livro dá um livro novo. Daria um livro. Exatamente. Perfeito. Quem tiver livros sobre Parnamirim ou projetos, pode procurar aí. Prioritariamente, aí fica aberto a isso. A gente não ainda, apesar de ser uma editora de Parnamirim, a gente não editou nada de Parnamirim, né? Editou de uma moradora, mas a gente tem prioridade também, um projeto sobre Parnamirim.
Perfeito. Para ampliar um pouco a discussão, João, na sua opinião, como é que se fomenta a leitura? O Brasil é estatisticamente um dos países onde menos se leem, existem cada vez menos livrarias, existe até aquela brincadeira que só em Buenos Aires existe mais livrarias que no Brasil todo, que eu não sei nem se é verdade, mas em suma, como fazer para as pessoas lerem mais? É complicado, né? Assim, minha experiência, eu nasci numa casa que tinha muito livro, né? Então, assim, e foi difícil. Seu viu? pai era professor? Meu pai era professor. Não tinha lá em casa não tinha literatura, né? Talvez seja isso. Eu não sou muito da área da literatura propriamente dita. Tinha muito livro técnico, né? Antropologia, geografia, sociologia. Isso tinha demais. Livros sobre o Rio Grande do Norte, livros sobre algumas cidades do Rio Grande do Norte. Tinha muita coisa de Câmara Cascudo. E foi assim, para mim foi normal pegar tentar folhear. Papai gostava muito pro ser geógrafo, gostava muito de mapa. Eu tinha mapas assim, né? Hoje você tem o Google Earth, né? Mas eu, assim, eu cansei. A gente tá falando da época que não existia internet, você tinha que botar o mapa no chão papai e abrir. Papai era fã de enciclopédia, né? Todas as enciclopédias possíveis que você imaginar tinha lá em casa. Eu acho assim, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho que é da escola, né? Mas só que a escola, ela pelo menos a minha experiência de literatura na escola foi aqueles livros, né? Tradicionais, já de Alencar, né? E que naquela época já era complicado a gente ler aquilo. Imagine hoje as pessoas que vê vídeos de 10 segundos no celular, né? Eu acho muito difícil. Eu não tenho mas eu acho que o principal estímulo tem que ser na escola, né? A pessoa estudar a língua portuguesa na escola em um ano não ler um livro, eu acho inadmissível, né? João, você acha que uma saída pode ser as escolas assumirem, colocarem na grade livros do próprio local, de autores locais? Por exemplo, na entrevista passada, a Ana Cláudia Trigueiro falou que alguns livros dela, como, por exemplo, Deep Blue, que se passa na Vila de Ponta Negra, são adotados por escola. Não há uma diferença entre o leitor de Natal, ao invés de ler, são ótimos, mas ao invés de ler Origens Lessa, ou livros da coleção Vagalume, ou livros passados, por exemplo, Júlio Verne, que se passa na França, lerem livros passados em Ponta Negra, na Cidade Alta, você acha que pode fazer o diferencial? É lógico, tinha que ser. Antes de qualquer coisa, quando você vai aprender história da Europa, lógico, a história da Europa vem para cá, mas sim, você não sabe nada de história. Eu nunca estudei história do Rio Grande do Norte na escola. Que é outra coisa que o Plínio Sanderson critica muito. Eu nunca estudei história do Rio Grande do Norte, nunca vi nada de literatura do Rio Grande do Norte na escola. Eu não sabia quem eram os autores, não conhecia o Jorge Fernandes. Também né? não. Eu conhecia o Câmara Cascudo por causa do meu pai. E você estudou no Marista, né? E eu no Maria Auxiliadora. Também não tinha acesso a nenhum livro potiguar. Hoje, por incrível que pareça, meu filho ele mora em Gramado, no Rio Grande do Sul, e lá, eu conversando com ele, estuda literatura gaúcha, né? E a gente, né, longe de escritores que a gente nem conhece, né, talvez um Luiz Fernando Veríssimo é nacional, mas lá tem escritores locais também. Sim, que a gente aqui não conhece. Não conhece, eles estudam lá na escola, lá no Rio Grande do Sul, e aqui eu não acho que estude, né. Um livro como esse, das crônicas, né, de As Flavias que Habitam em Mim, é um livro, para mim, obrigatório para o ensino médio, né, não ensino fundamental mas para o ensino médio, sim. Eu acho que seria um livro obrigatório. Porque as crônicas são passadas aqui. Ela conta histórias da Cidade Alta, que é gostoso. Ela Pipa. Mora... Exatamente, o bairro de Nova Parnamirim. Eu tenho um pé atrás escritores que... Eu não sei de quem é essa frase, né? Então, depois que eu tive Covid, minha memória ficou ruim. Mas se você quer ser internacional, seja local, né? Sim. Aí o cara, Natal, querendo escrever do Rio de Janeiro, ou querendo escrever em Nova York, em Paris, escreve Natal, Vila de Ponta Negra, centro da cidade, Beco da Lama, né? Beco do Picado aqui em Parnamirim, né? Se você quer ser um escritor de Parnamirim, você tem que escrever um livro sobre Parnamirim, que se dê em Parnamirim, que a história tem em Parnamirim. Em Natal, você escreveu uma história que vai no Rio de Janeiro do século passado, totalmente sem sentido, né? Perfeito. João, a gente está indo para a reta final, mas deixa eu perguntar para você. Suas leituras, eu sempre pergunto para quem trabalha com letras, e você é editor, suas leituras quando criança, quando jovem,
Como é que você começou nas letras? Eu comecei na história em quadrinhos, né? Eu era o fã da Turma da Mônica. Eu nunca gostei, por incrível que pareça, eu nunca li quadrinhos de super-herói. Nossa. Era a Turma da Mônica mesmo. Eu era fissurado da Turma da Mônica. Depois teve aquela coleção, né? Vagalume, eu li algumas coisas. O Mistério de Cinco Estrelas, tudo. E depois já passei por uma literatura mais adulta, né? Meu grande escritor, eu tenho até hoje para mim, que é Charles Bukowski, né? Que foi uma fase já da adolescência e juventude. Mas hoje eu leio muito pouco literatura, sabe? Eu leio livros técnicos, livros sobre tudo, né? Religião. Hoje meu livro hoje que eu tô lendo é um livro sobre Umbanda. Mas é bom você falar isso. Existem editoras especializadas em livros técnicos, né? Exatamente, tem muita coisa. A gente fala de edição, uma edição não é só ficção. Eu gosto muito pronto, um autor que eu tô lendo muito é o Siddhartha Ribeiro, né? Sim, tem livros O Oráculo da Noite, sim. A Questão dos Sonhos. É a minha tipo de leitura. Literatura é muito pouco. Às vezes eu pego os livros de Bukowski, sou fanático por Ariano Suassuna, eu pego as peças dele, tento ler. Né? Tive ano passado lá em Itaperoá, conhecendo lá tudo, Cabaceiras, onde foi filmado. Filmado a Aula Compadecida. Eu sou fã mas assim, literatura praticamente se resume muito pouco. Eu leio mais livros técnicos, né? Perfeito. Para a gente finalizar, quais os projetos da IPA Editora para esse segundo semestre e para 2025, João? Eu quero, assim, a editora é muito pequena ainda, mas eu queria já criar um selo dessa área de memorialística, historiografia, então nós estamos abertos a esse tipo de trabalho. Eu estou agora tentando viabilizar uma edição do Natal que eu vi, de Lauro Pinto, né? Eu acho que é um livro que tem que estar no mercado, eu estou tentando viabilizar, já estou com algumas pessoas, já levei até para a gráfica, pegando opiniões desse livro mas estamos abertos, né? Tanto para assessoria de lançamento de livros, aquele que quer só assessoria, mas não quer deixar com a nossa editora. E esse é o projeto atual, né? Mas estamos abertos e queremos, no próximo ano, lançar alguma coisa sobre Parnamirim, né? Nós estamos buscando autores de Parnamirim e buscando também livros que já tenham os direitos autorais, que eu acho que seja importante. Esse aí nós vamos... É um projeto também de relançar esses livros. Sabe? Perfeito. Autores parnamirinenses sobre Parnamirim. Então fique em contato aqui com a IP Editora. João Dantas, muito obrigado por ter vindo. Deixa eu registrar aqui. O programa tem produção de José Agrio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas, filmagem de Rafael Campelo. Estamos aqui na PNTV. Agradecer a Irandi Dantas Pinto. Registrando que esse programa é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da SEMUC, Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim, pela Prefeitura de Parnamirim, Ministério da Cultura e Governo Federal. João Dantas, muito obrigado por ter vindo. Sucesso à IP Editora e que venham muito mais livros. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que o mercado de literatura potiguar vem crescendo e eu acho que esses incentivos, entrevistas, de a gente mostrar nosso trabalho é muito importante. Perfeito. Muito obrigado, João. Obrigado a você que nos assistiu e continue sempre ligado e até o próximo Trampolim da Cultura.